5 minutos. Você tem 5 minutos. Interrogação. Show! Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas. Estamos aqui, continuando, perseverando com o nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez nos Estúdios Cão. Eu tô muito feliz, eu tô excitado, eu tô com o mamilo entumecido de estar aqui. Estrumbecido. Falando de coisa interessante, com os meus amigos, com o Mineiro também. Então vamos lá, vamos voltar nessa toada tão gostosa de gravar podcast. Eu quero dar a palavrinha para o Forest. Forest, por favor. Oi, gente, sou o Guilherme Forest e a gente tá de volta aqui com o podcast Você Tem 5 Minutos, com algumas mudanças aí pela frente, mas vamos tocar o barco. Muito bom, a gente vai tentando, enquanto a gente estiver se divertindo, tá bom, não é isso? Isso aí. Não é verdade? Mineiro, quer dar seu oizinho? Opa, Gustavo Silva, vulgo Mineiro por aqui. Dá pra falar que isso aqui é a segunda temporada do programa? Ou Dá a pra primeira? Dá pra falar. a primeira. Zerinho. Vamos Ainda falar. é um... Os que saíram são os pilotos, vai? Porque a gente tem vários pilotos. Tá aí. Que quando a gente ficar famoso, a gente vai liberar pra todo mundo, né? Ah, já tá liberado, tá na Se internet, você já libera o que era. você quiser. Nem todos. É verdade, Há de se tem dizer isso que há episódios secretos há gravações secretas que já. estarão guardados para o futuro e sabe sei lá quando serão soltados. Podem ser motivos de extorsão no futuro, não é verdade? Tá aí. Mas tá aí, tá liberado. Então, uma coisa que a gente queria manter, pode ser que não seja em todos os episódios, mas hoje a gente vai tentar. Que é a perguntinha bizarra, não é verdade? Que um total de 3 pessoas vieram a mim falar que eles gostam muito dessa parte. Então, com o vasto corpo de ouvintes que a gente tem, 3 é uma boa amostra. Pô, Oi, tem que valorizar. Claro. Então a perguntinha... manda e-mail pra gente, ouvinte. Quer falar o e-mail, Forest? Fala e-mail você. Você tem 5 minutos, @gmail.com. Mas vai estar escrito aí, né? Em algum lugar. Em Você algum vai lugar achar. onde você estiver ouvindo isso. Exatamente. Se você estiver ouvindo isso no seu rádio a pilha, vai aparecer aí no dial do seu rádio, vai aparecer o e-mail. Aí você clica lá e já manda e-mail na hora pra gente. Vai demorar tipo 10 segundos pra correr inteiro Isso, o exatamente. e-mail no dial, não é verdade? Vamos lá pra perguntinha bizarra da semana. Eu não sei se vocês são religiosos, acho que não, mas tendo a ideia de um paraíso, né? Você vai morrer e você foi uma pessoa boa, você vai pro paraíso. Como que é o paraíso pra vocês? Não tem que trabalhar. Ponto. Ponto. Tá bom já. Você ser torturado, você não tá trabalhando. Pode ser encarado como trabalho, de repente. Se só tivesse lá isso pra fazer... Se o trabalho for a tortura, né? de repente, né? Se a economia do paraíso for movida à tortura, ser torturado é trabalho. Vamos começar a montar o nosso paraíso, então. A gente não tem que trabalhar. Mineiro, dá um pitaco. Não, minha visão de paraíso é simples. São as Maldivas, só que sem influencer. Maldivas sem... Muito bom. É um lugar legal, bacana. Não sei, nunca Ou fui pras Maldivas. Fernando de Noronha, Bifotos. sem Bruno Galhaço. Com surubão. Aí, avaliar. Porque se eu quero um lugar sem influencer, não vai ter surubão. Mas é surubão com ator global. Mas Depende do autor todo global, né? ator global hoje em dia é influencer também. E aí isso fala mais forte. Então, pela paz e pelo sossego e pela ideia de Sem paraíso, surubão. sem influencer. Aí a gente vê lá quem tá lá e Quem quer fazer um conversar surubão. direitinho, ou a gente vê o que faz. Então a gente já tem uma ilha tropical, sem influencers, e a gente não precisa trabalhar. Tá bom. Tá bom pra Tá vocês? bom, tá legal. Eu queria... Eu preferia que não fosse praia. Não sou o maior fã de praia, mas eu tô tudo bem, eu fico bem também com a praia. Mas você não gosta do calor? Ou você não Calor, gosta... eu não gosto do calor. Você não Podia gosta do ser calor? sol, mas podia não ser calor. Uma ilha tropical com 23 graus de temperatura. 23 graus é legal. 23 graus graus é eu bom. fico bem. Com um solzinho, um clima bonito. Solzinho, no fim da tarde não fica tanto sol, aí Tem você vai o pra pôr praia do tomar sol, uma sei cerveja lá, sentado na bater cadeira de praia. Aplaudir o pôr do sol. Não, Isso. sem aplaudir pôr do sol. Eu tô tirando influência em grande parte para não ter essas coisas. E detalhe muito importante também, praia não pode ter mosquito. Sem mosquito. Mosquito é... Paraíso Não, pode ter paraíso é mosquito. meu, paraíso é meu, não vai ter mosquito. Não, eu concordo. Calma, cara. Você tá querendo mosquito no paraíso? Pô? É isso que eu tô entendendo. É. Quem Tá gosta de sabotando a mosquito... ideia do paraíso. Eu tô falando que mosquito é criação de Satã. Ah, bom. Porque tá tudo errado, bicho. Então se a criação de Satã não tem no paraíso. Faz sentido, não? Mas então não pode ter heavy metal. Não tem problema, eu tô na praia, ficar ouvindo heavy metal na Não praia. combina, né? Na praia não combina. Por isso que eu admiro bastante gente que mora, por exemplo, em Salvador, terra do Olodum,
e tá ouvindo death metal. Gótico de Salvador. Pois é. O cara tem um nível de dificuldade maior, né? Um abraço pra todo mundo de Salvador, inclusive, que estiver ouvindo a gente. O cara é true, de verdade, pra ele continuar gostando de black metal em Salvador. Parabéns. Posso só incluir uma coisa pra terminar? Eu quero... Sabe aquela sensação quando você tem um compromisso que você não tá afim de ir e alguém te manda uma mensagem e fala, puta, não vai rolar. Ah, é eternamente isso. Eu quero essa sensação. Puta. Tá, Maravilha. Não precisa ser eternamente. 3 Maravilha. vezes ao dia. Acordei e você vai ter aquela sensação. É, não, mas tipo, pra toda eternidade, todo dia tem um compromisso que é cancelado. Isso, um compromisso que você não queria ir, que foi cancelado. É Você, tipo, puta, todo que da dia hora. alguém te manda uma mensagem no trabalho falando que o expediente foi suspenso Exato. por um princípio de incêndio no prédio. Eu quero... Pode ser até outra coisa. Você abre uma garrafa de cerveja e você tem aquela sensação. O importante é a sensação, entendeu? Sensação boa. Maravilha, parabéns. Então temos nosso paraíso. Vamos pra pauta? Vamos para a pauta. Hoje a gente vai falar de Love, Death and Robots. Que eu vou falar LDR até o final. Porque é mais fácil, né? Eu ficava Love, Death and Robots. Eu vou ter dificuldade de falar LDR, eu acho. É, eu também. Em algum parece... momento eu vou falar RBD. Tem aquele grupo do Facebook LDRV. Ah, é? É complicado? Não, é um grupo que, pelo que eu sei, originalmente era um bagulho da Lana Del Rey. E era, Faz sentido. Cara, e tá aí aí virou um grupo meio de humor, assim, no Facebook. Eu sempre li a respeito disso e nunca tive a curiosidade de saber o que era. É isso. Obrigado Tá aí. obrigado pelo conhecimento. Isso aqui tem informação. Olha aí, a gente teve 5 palavras da pauta e a gente já saiu numa tangente. Vamos tentar. Então manter. vamos retornar. Vamos lá. A gente vai falar dessa série que é uma série de animação que eu aprendi o que é uma antologia. Forest, o que é uma antologia? Antologia nada mais é do que um compilado de histórias que circundam um mesmo tema. Então, no caso, são 18 curtas-metragens que falam sobre amor, morte e robôs. Que é o que interessa na vida, né? Robôs, principalmente. Robôs principalmente. A série é produzida por 2 caras especiais. O Tim Miller, que foi o diretor de Deadpool. Tem logo isso no currículo, né? Diretor de Deadpool, como se valesse alguma coisa. Ah, foi legal. Foi Deadpool bom. é um bom filme. Foi bom. Foi, mas tipo, também não é assim, porra, o Tim Miller, cara, diretor do Deadpool, cara, foda. Ele foi inovador em algum sentido. Tá bom. Eu acho ele curioso Tô só sendo chato. porque, ele não tem currículo. O currículo dele se resume basicamente a isso, pelo menos na parte do cinema. Esse foi o primeiro filme dele. Ele tem outras produções aí e tal, mas que acho que nem vale a gente passar porque são coisas muito menores. Sim. E outra coisa, pegando Deadpool, eu acho que é um filme interessante, não que seja um filme ótimo, mas é um filme que levou um pouco de sacanagem pro universo dos heróis que tava um pouco ausente, né? Mas o filme do Deadpool, acho que grande mérito do filme do Deadpool e eu sei que pessoas tá vindo uma polêmica, vão me eu tô odiar por causa sentindo. disso, mas o mérito do filme do Deadpool é o Ryan Reynolds. Eu Tá concordo aí. com você. É verdade. Então, né, Tim Miller, né, por enquanto não ilustre ninguém aqui. É que é um filme nome de importante. filme de Diretor herói- contratado. Filme de Pode ser. herói que diretor se destaca, Tá o errado. único que foi o Batman. É verdade. Fora Os isso, dois Batman, né? sim. O do Nolan e o do Tim Burton. Fora isso é filme de herói. Mas tem muita Marvete aí que Mas vai tem reclamar, hein? Os irmãos o russos. Guardiões da Galáxia lá que tem é o James Gunn. James Gunn, não é? James Gunn. Ah lá, Que- viu? A gente não sabe, mas você não é- sabe o nome. Mas é mérito. Esse filme aí tem mérito de direção, porque ele é um filme muito bem feito. O que é diferente. Não que o Deadpool não seja bem feito, mas o mérito do Deadpool, pra mim, é a personalidade do Ryan Reynolds e no Guardiões da Galáxia é um mérito de direção, maior. Mas enfim, fugimos da pauta de novo. Né? Mas é o que a gente faz aqui de melhor, não é verdade? Outro produtor dessa série é o David Fincher, Aí sim. que eu sei que o Forest é fã. Você quer Aí falar sim. um pouquinho do David? Um pouquinho Não, do é David Fincher. só um apanhado. Diretor de Clube da Luta, produtor de House of Cards, diretor de Zodíaco, que mais? David Fincher, Seven. Seven é dele também, né? Não sei. Você que é o Rede fã. social é dele também. Rede social também é dele. Ele dirigiu a primeira parte daquele The Girl with the Dragon Tattoo. Cujo nome em português eu não... Os homens que não o homem amavam que as odiava as Isso. mulheres. né? um negócio assim. Que Mas amava é ou odiava. Excelente tradução. Mas espera, é a versão americana que ele dirige. Sim. Sim. Americano. Tá. Porque, né, o Não, cinema mas um bom sueco- diretor. O diretor de Quarto do Pânico também, um bom filme. Então, comparando com o diretor do Deadpool, que não tinha currículo, Provavelmente algum outro bom filme que eu esqueci dele aí, que é. então o David Fincher tem David um Fincher currículo é muito ok, bom. Não, excelente. Então, se você tivesse ficado sabendo da série e que ele é produtor, você ia assistir. Já. Pô, Tem um já selo de falo, pô, aprovação ali selo já, David de Fincher. qualidade. É.
Outra coisa que eu achei legal dessa série que eu queria falar, como a gente falou, é uma antologia. Então você não tem uma sequência nem de plot, nem de nada, de uma série pra outra, de um episódio pra outro. Você só tem a temática que permeia todos. Vocês perceberam que tem mais de uma sequência que a Netflix disponibilizou pros usuários? Eu percebi só por comentar, assim. Quando a gente conversou sobre isso, aí fui ver que de fato estava acontecendo, mas eu acho que eles são bem independentes, assim, acho que não tem porquê, assim, ter uma É sequência. que tem uma polêmica, né, por trás disso, da ordem dos episódios também, né? Explica aí, Vitor. Tá claro que são várias sequências, né? Eu já li que são 4 sequências, mas conversando com algumas pessoas, parece que até mais de 4. Eu percebi isso porque tem um grupo de amigos que começou a assistir, puta, série de animação, não sou o maior fã, mas a galera tava falando bem demais, principalmente dos 2 primeiros episódios. Fui lá assistir. Depois, num retrospecto, os 2 primeiros que eu assisti foram os piores, na minha opinião. Eu falei, velho, vocês comeram merda, como assim é o melhor? Não, porque acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, não. Não é aquele lá, o primeiro? Não, pra mim não é. Então a gente percebeu que tinha, pelo menos aquele grupo ali, tinha 3 sequências. O que apareceu como polêmica foi um cara, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que fez um tweet tacando pau na Netflix, porque ele era um cara homossexual e falou que o primeiro episódio tinha coisa a ver com... Era mais encaixado na opção sexual dele. Enquanto que o amigo hétero dele tinha um outro episódio, que tinha cenas sensuais, Cena de sexo. heterossexuais, certo? Uhum. E ele tava putaço, falando, porra, o Netflix tá me indicando coisas baseado na minha orientação sexual, tipo, se sentindo, acho que com direito, invadido de ter essa característica dele, esse dado dele usado por um sistema de streaming. Dá pra questionar, né, porque a grande amostra do cara foi duas pessoas. Então pode ter sido muito uma coincidência, né? O Netflix veio a público pelo Twitter falar que, sim, são mais de uma sequência. Foi aí que ela falou que eram 4 sequências diferentes e que eles estão testando um negócio novo. Mas não entram em mérito nenhum do que é isso. Eu vi hoje um vídeo do Caio Gomes. Ele trabalha com ciência de dados e tal. E aí ele tava falando sobre isso, que eles chamam de teste AB. Tá. Que é basicamente você apresentar... E isso é muito usado com interface de site. Vou cometer algum erro aqui, porque não é minha área, mas enfim. Não vai ser o primeiro nem o último que a gente vai fazer. É basicamente você apresentar, tipo, 2 interfaces diferentes para grupos de usuários diferentes e você analisar o comportamento dos usuários, né, nessas interfaces para saber qual é a mais efetiva. Então isso é muito usado em e-commerce, em plataformas, onde você quer capturar a atenção daquele usuário por mais tempo e aí você começa a ver que tipo de coisa faz o usuário ficar mais tempo lá. E aí ele tava falando que justamente, tipo, a ideia provavelmente é que, assim, tem algumas listas pré-definidas e essas listas eles conseguem colocar que tipo de coisa teria pra reter o usuário, pra você fazer aquele binge watching da série, o que faria, tipo, esse grupo que começou a assistir pelo Sony Zed, tipo, ficou mais tempo, assistiu mais tempo direto. Esse começou pelo, sei lá, pelo do iogurte, não ficou. E aí, tipo, aí ele fala que pelo nível de tecnologia desse tipo que a gente tem, tipo, daria pra fazer muitos padrões nesse sentido. Então, orientação sexual pode ser uma delas também, né? Não sei se de fato a Netflix tá fazendo isso, mas eu acho que o teu próprio algoritmo, a Netflix já vem fazendo isso, analisando teu perfil. Desde o começo, e, tipo, né? te recomendando coisas em cima do que você gosta. Então, é meio que natural que eles peguem e falem assim, pra você assistir essa série, então a gente vai te apresentar primeiro esses episódios que a gente vai te fisgar com eles. E você acha que ela tá tentando... Acho que não é nada tão... Pelo que eu entendi, assim, não é nada tão novo, sabe? Sim. É tipo... Acho que quando o É Netflix... que é algo aplicado em cima de um único seriado, né? Essa é a novidade, porque o padrão, ele já existe dentro da própria plataforma, né? Eu acho que não, Mineiro. Eu acho que a Netflix, quando começou a produzir conteúdo, era coisa meio que tailor-made, assim, era um negócio feito com uma receitinha já. Então, eles tinham um mas catálogo... essa própria receitinha, isso é uma outra discussão que talvez não caiba aqui, mas assim, essa própria receitinha é um negócio interessante de você pensar, porque eles começam, baseado no tanto de dado que eles levantam dos usuários, eles começam a ver o que é mais efetivo pro negócio deles, que é fazer o usuário passar 50 horas com uma fralda geriátrica e um soro na veia assistindo série. Então, tipo assim,
E eles começam a aplicar isso na construção dos roteiros dos seriados. Então, tipo, em algum momento você vai ter o seriado pré-formatadinho, assim. Todos os seriados vão ser mais ou menos a mesma coisa, mudando temática. Que é o antigo grupo focal, só que com o uso de dados, né? Numa proporção gigantesca. Né? Sim, que você não precisa mais perguntar pra pessoa o que te interessa. Você já sabe já. Ela não consegue mais mentir no que ela se interessa. Eu acho isso só começa a ficar... Pra mim, não é uma coisa legal ao ponto que você começa a ter essa fórmula, sabe? Tipo, fórmula de roteiro é uma coisa que já existe há muito tempo. E quando eu fiz faculdade, a gente foi obrigado a ler aquele livrinho do Sid Field, Manual do Roteiro, que tem ali. Ele te diz como é a fórmula e tal, o que você tem que fazer. Mas eu acho que, tipo, isso chega num nível de, tipo, englobar... o gosto das pessoas de uma maneira inconsciente, assim, pra você... tipo, você não tem mais uma história original. Você sabe quais são os ganchos, quais são os plots, em que episódio que tem que acontecer uma virada pra você fisgar o cara. Eu acho que isso perde um pouco da própria natureza de contar a história, mas também é parte do negócio, sabe? E aí você tem um outro lado, eu acho que em cima disso, que é... Eu entendo isso que você quer dizer, que você tem que criar fórmulas até pra você fisgar grandes públicos. Só que o Netflix, e isso, voltando aqui pro Love and Death and Robots, eles já estão expandindo esse negócio agora para mercados de nicho, que é o nicho da animação adulta, violenta e etc. Que você vai ver que vão pegar ali vários tipos de público e dificilmente a pessoa que foi seduzida, por exemplo, por um Game of Thrones ou de séries gigantes, né, que eu quero dizer, assim, no próprio Netflix, Stranger Things, que são séries que tiveram uma recepção muito popular, é a Lady Gaga da série, sabe? Mas é o próprio Beatles. Stranger Things, quando foi lançado, teve uma questão de que era isso. A Netflix ela tinha feito um levantamento do que tipo de conteúdo que as pessoas estavam buscando no Netflix, e ela fez a temática do Stranger Things baseada nisso. Então você já tem um pouco de estrutura de roteiro, de saber mais ou menos em que episódio acontece alguma coisa, e tipo assim, o negócio de anos 80 e tal, tipo, tudo isso foi assim, uma coisa meio encomendada dos Mas dados aí da você Netflix. pensando no grande público. Hoje, o Love and Death Robots, até eu li uma entrevista do Tim Miller, ele falando quando teve a apresentação da série no South by Southwest, que rolou esse ano, que ele falou, essa é uma série, uma antologia, que é uma carta de amor para os nerds. Então é isso, também é uma atividade, como o mundo hoje está muito segmentado, eu acho que a Netflix também já está se dando conta disso. A gente agora tem que criar fórmulas que não precisam necessariamente englobar grandes públicos gigantescos. Mas dentro dos nichos, a gente também precisa dominar o que faz sentido dentro desses nichos. Que é um novo passo, eu acho, né? Dentro de sistemas de streaming, etc. Eu entendo o que o Mineiro falou, eu acho que realmente pode ser um negócio novo para serviço de streaming. Mas a gente tem isso de coisa nichada desde sempre, né? De televisão. Você tem programas diferentes para englobar coisas diferentes. Eu acho que não é sempre a família inteira que vai assistir o TV o dia inteiro, sabe? Em todos Mas é que os você tem horários. recortes na televisão. Horário, por exemplo, já é um recorte de público com quem você vai falar. Mas no streaming você não tem horário. Então você e essa é a parte inovadora do negócio. É você pensar uma fórmula antiga num universo completamente novo. Então ele multiplica possibilidades ali, né? Sim. Você quer atingir criança, é de manhã. O Netflix não, vai ter lá o Netflix Kids se a criança quiser ficar de fralda, tomando soro, assistindo 24... Os pais, né? Deixarem a criança lá, ficando quieta, assistindo, vai conseguir, né? Vamos entrar um pouco mais na série, vamos falar dos episódios. Eu vou seguir aqui a sequência dos meus episódios. A gente vai falar dos que merecem um pouco, ou porque a gente gostou, ou porque a gente achou uma bosta. Provavelmente a gente não vai falar de todos, mas se ele não entrou aqui é porque, né, não fede nem cheira, não valia a pena falar um pouco dele. O primeiro que eu assisti foi o do iogurte, que chama Eu adorei esse. When the Yogurt Took Over. E Quando o iogurte assumiu o controle em português. isso. Qual que é o plot do negócio? Cientistas querendo fazer... Não era nem inteligência artificial, era um DNA elevado. Jogaram numa cultura de levedura, que faz iogurte. Não deu certo. Uma pesquisadora bem nojenta, na minha opinião, leva a levedura pra casa pra fazer o iogurte dela. Ela vai comer o iogurte, e aí o iogurte fala, a gente solucionou fusão nuclear. Não, ele só falava a fusão. Provavelmente é fusão, porque ele Pode ser tinha... a fusão do DNA com o iogurte. Eles solucionaram essa fusão.
Pode ser, vou aceitar seu argumento. E é porque eles tinham poucas palavras ali, porque ele tava escrevendo com granola, não é? É. E aí ele só fala, né, a frasezinha clichêzaça de ficção científica, nos leve para o seu líder. E aí o iogurte vai resolver todos os problemas dos Estados Unidos. Ohio. E eles pedem Ohio Em troca. em troca. E eles fazem uma receitinha, falam, ó, isso aqui vai resolver todo o déficit econômico dos Estados Unidos. E é claro que o ser humano vai lá e caga, e não consegue. Então, o resto dos Estados Unidos vai pro caralho, sobra só Ohio, que é um paraíso, porque o iogurte tá tomando conta, e do nada o iogurte vai embora. E aí a galera, tipo, tem um ataque de pelanca, porque, porra, o iogurte tava deixando tudo bonitinho aqui em Ohio, ele resolveu, tomou conta dos Estados Unidos inteiro depois, e eles foram embora, e tipo, e o que a gente faz agora? E acaba o episódio. Cara, eu adorei esse. Por que você adorou esse episódio? Eu adorei porque, pra mim, é uma metáfora da fé das pessoas na tecnologia, principalmente na inteligência artificial. Que é, tipo, esse lance de, tipo, estamos pesquisando um negócio e achamos de um jeito, eu acho que as pessoas têm essa fé na inteligência artificial como se fosse quase um deus, assim, que vai vir e resolver todos os problemas da humanidade. E aí, de fato, ele chega com essa solução e aí, assim... A condição humana, ela é inerente à falha, inerente a não seguir essas ordens, essas regras. E tem um questionamento legal de assim, se o iogurte sabia de tudo, ele não sabia que a gente não ia seguir as regras. E ao mesmo tempo ele consegue, tipo, projetar essa extensão de poder dele. E aí, pra mim o mais legal vem no final, quando o cara ele tá falando assim... e agora o iogurte foi embora, a vida humana tá... A vida da Terra tá indo pro espaço, só os humanos ficaram de fora. E aí o cara, ele tava num questionamento sobre, mas será que a intenção do iogurte é boa? E a hora que ele se vê sem o iogurte, que o iogurte tá Dá indo um embora, desespero na ele voz fica dele, né? desesperado. What happens if the yogurt goes to the stars without us? What happens if it goes and leaves us behind É forever? muito bom, eu adorei isso. Pra mim é uma paródia, assim, tipo, dessa sociedade, desse endeusamento da tecnologia e da inteligência artificial. E pra mim eu faço uma relação com esse lance de Ohio, com o que hoje é o Vale do Silício lá, que é uma coisa que é um mundo à parte, funcionando numa lógica à parte dessa coisa da inteligência artificial. E todos os serviços são perfeitos e é um mundo... É tipo como se fosse uma nova Roma, assim, sei lá. Entendi. E pra mim eu faço esses paralelos e assim, eu gostei muito da animação. Eu gosto muito da animação da hora que não dá certo no laboratório. E aí, tipo, tem um cara já com uma garrafa de champanhe, assim. E aí ele brocha. E aí, tipo, aí uma das pessoas que tá vendo que não deu certo vira pra ele e faz assim, tipo, com a mão no Com a mãozinha no pescoço, pescoço. assim. E aí ele, tipo, fecha, assim. Então eu achei, é muito... Os personagens são todos meio patéticos e é muito humano, assim. Entendi. Eu gostei muito. É, E me lembra muito Douglas Adams também, por isso eu gostei. Tem bastante. esse episódio é um dos vários de Love and Death Robots que ele é baseado em contos já existentes já. Love and Death Robots tem muitas histórias, eu acho que só apenas 2 são histórias originais. Todas as outras são adaptações de histórias que já existem. E essa é de um autor americano chamado John Scalzi. Ele também é autor de outras 2 histórias da série que pra mim também estão entre as 2 melhores. Uma delas é Histórias Alternadas. Da do Hitler? Alternativas. Alternate Stories, eu não sei como fala. Histories. E 3 Robôs. Então, todos os episódios que têm uma carga de humor um pouco mais elevada são desse autor. Então, eu acho que é um cara que vale a pena a gente procurar depois aí pra ler e tal, porque, né, aparentemente... Eu gostei bastante do humor dele. São os episódios mais divertidinhos, assim, de toda a série. John Scalzi. Pra mim, eu continuo achando fraco o do iogurte. Eu entendo toda essa reflexão que você teve. Eu concordo com quase tudo, só com essa fé que eu não concordo. Que, tipo, se alguma coisa eu acho que é certeza que vai acontecer com inteligência artificial, é a gente se fuder. Tipo, não vai Mas resolver. é isso, é o final do... tipo, Então, as pessoas exato. têm a fé que a inteligência artificial vai resolver e a gente só vai sair se fuder, só. Vai se fuder e, tipo, ficou claro pra mim que o iogurte queria fuder todo mundo. Tipo, por que ele não chegou e falou, eu vou resolver energia limpa pra vocês? Mas ele resolveu, teoricamente ele resolveu. Não, ele não resolveu. Ele falou, eu quero resolver pra vocês o déficit. Não, mas depois que ele é- assume o controle, tipo, que ele fala, agora todo mundo vive bem, não tem mais problema, não sei o que. Tipo, ele tinha zerado a sociedade, assim. Ele só partiu pra uma outra, falou assim, o trabalho aqui tá resolvido, foi embora.
Eu acho que ele mandou assim, deixou tudo bonitinho, deixa eu resolver o que eu tenho que fazer pra sair dessa porra desse planeta. Vou deixar a galera feliz pra não, Pode pra ser, não me dar pode ser. problema. É que a grande ironia também desse, no fim das contas, é um sci-fi, né, da inteligência artificial, é que na inteligência artificial do sci-fi, sempre o mundo vai ser dominado por robôs. E nisso não, é um robô falando, bom, tá aí, fiz o meu papel e agora é com vocês, o mundo tá perfeito, mas agora o que vocês vão fazer? E no fim das contas, a humanidade é responsável pela própria destruição, sabe? Esse é o grande... Que eu acho que aí dá pra gente ligar, por exemplo, com o outro, já que você já falou desse, do Três Robôs. 3 robôs? Porque como você puxou que era do mesmo autor, no Três Robôs eu acho que, tipo, dá pra você ver aquela sociedade que o iogurte foi embora, né? Exato. Exatamente. A sociedade pós-apocalíptica ali. Isso eu achei muito legal. Eu achei a ideia muito bacana. De ter 3 robôs ali, robôs completamente diferentes. Você vê que eles teriam funções diferentes ali, eu acho. Estéticas diferentes também. Fazendo turismo em uma cidade pós-apocalíptica. Um deles até fala, pô, cidade pós-apocalíptica, você viu uma, você já viu todas, né? Aham. E aí eles começam a ver, tipo, tem um monte de cadáver pra tudo quanto é lado. Tem coisa que eles não entendem por como funciona, porque eu acho que eles não tiveram contato com o ser humano. E aí, essa parte eu achei muito boa. Só que aí, acho que como quase tudo na internet, tem que ter gatinho. E ele até brinca com essa ideia. E aí que cagou o episódio pra mim. Eu não gostei muito do final com os gatos também. Porque eu acho que já ficou meio sem graça, que não fala, o que é isso aqui? Aí, tipo, você só ouve eles falando, você não vê sobre o que eles estão falando. Eles tinham até redes de comunicação dedicadas só a isso e tal. E aí você vai pensando no que é e filma é um gato. Uhum. E aí no final, tipo, spoiler, os gatos que acabaram com a humanidade. Não foi desastre natural, nem nada, nem, tipo, depressão de energia e de recursos. Foram dos gatos. Eles falam, depois que eles deram polegares opositores pra gente e a gente conseguia abrir lata de atum, eles não tinham muito mais função. Mas eu não acho que foram os gatos que exterminaram É as porque você gosta de pessoas. gato, você é uma má pessoa. Não, eu acho que os gatos são tipo as novas baratas, sabe? Eles simplesmente souberam se virar sozinho e pá, não precisa de humano mais. Mas eu não Entendi. acho que eles foram responsáveis por matar todo mundo. Também Foi. não. Mas eu acho que não fiquem gostei aberto, muito mas eu quero acreditar que foram os gatos que fuderam tudo. Eu não gostei muito do final, eu achei meio uma saída... Tipo, parece que ele tava escrevendo aquela história e aí ele falou assim, eu preciso terminar essa história e colocou esse negócio dos gatos no final. Eu achei legal justamente a ambientação e os diálogos que eles têm durante, assim. Sim. E a gente tá falando aqui, né? Isso, como não tem imagem, fica difícil. Eu acho que o ouvinte também depois vai assistir e vai entender mais, quem não viu. Mas é um grande sarcasmo também o tipo de arte, né? O jeito que é feito o episódio. Porque são umas referências muito de computação ao Wall-E, por exemplo, que é um negócio um pouco mais fofinho e tal. E tem toda essa parada meio fofinha de cores mais fortes, vibrantes, alegres, num cenário pós-apocalíptico, né? Sim. O robozinho que era de uma linhagem de babás eletrônicas. Sim, porque Planejamento. a gente falando aqui, se você não assiste, você pensa, caralho, é um bagulho mó triste, sabe? É Não, escuro, é deprê. E não, é um episódio super alegre, super feliz, E assim. os robozinhos tem outra que é meio inspirada naquele do Interestelar, né? Que ela é sarcástica também e tal. Ela não. Ela tem uma voz feminina, mas robôs não têm genitália. Robôs não tem genitália, robôs não tem gênero. E de gato também tem uma referência no episódio, né? Aquele jogo... Do jogo de cartas, né? Exploding Kittens, Exploding né? Kittens. Exploding Kittens. Que é uma bobeira, mas é divertido. Eu já cheguei a jogar isso já. Eu também. É legal. É legal. Fica a dica. Então a gente vai pro Histórias Alternativas, ou Alternate Histories, Histories. que quando começou eu achei muito bom. Porque falou, você não gosta da história, como ela aconteceu? Eu falei, caralho, você tá vivendo no Brasil, nos Estados Unidos, recentemente? Tipo, que as pessoas estão revisando a história. E aí, tipo, aquilo já me segurou. Já achei da hora a premissa do episódio. E aí ele mostra que é como se fosse um simulador histórico. Você volta pra qualquer estágio que você quiser da história, muda alguma coisa, e ele vai te mostrar o que vai acontecer a partir dali. E é claro que você vai lá, no demo do negócio, você vai matar o Hitler. E aí, em 5 desdobramentos diferentes, ele morre cada vez de um jeito, e aí vai tendo... Alguns desdobramentos no começo fazem um pouco mais de sentido, e aí no final foda-se, né? Mas eu achei muito legal, cara. Tipo, só dessa parte de... E é um negócio que... Desde moleque, eu e o Forest, a gente meio que pirava nesses negócios de história. Tipo, o que vai ser no futuro, ou o que aconteceria se tal coisa não tivesse acontecido. Então, foi uma temática que eu achei bem da hora. O que vocês acharam?
Eu gostei. Não foi nenhum. Ele não me pegou assim, não me propôs nada assim que eu fiquei refletindo, pensando, assim, mas eu achei bem divertido, bacana, mas uma sessão da tarde, assim, sabe? É porque você é muito reflexivo. Talvez. Você gosta de refletir. Eu gosto. Tanto que a gente tava falando do episódio do leite do kefir. É. O episódio é o mais curto de toda a série. Você falou mais do que o episódio inteiro. Talvez. Não, de fato, esse episódio eu acho que não tem grandes reflexões, mas ele é muito divertido. Não, ele é bem eu acho ele divertido muito mesmo. legal, o desenho em si, os traços são muito bacanas também. Bacana, é uma palavra boa, né, pra descrever algo. Mas eu achei fenomenal esse episódio também, tá dentro dos meus preferidos. Um que tá lá no topo também da minha lista é aquele Suits, que é, esse é legal. o dos mechas. Eu queria jogar esse Então, negócio. foi exatamente o que eu senti. Eu queria jogar aquele jogo. É. Porque a historinha é uma fazenda meio futurista, só que os caras têm, em vez de ter um tratorzinho, uma colheitadeira, eles têm uns mechas pra fazer o trabalho da fazenda. E aí você acha, é meio, né, over isso aí, você precisa de um mecha? Aí depois você vai percebendo por quê. Porque rola, tipo, invasão de alienígenas ali, ou de uns bichos estranhos que você não sabe direito o que é. Esse aí eu achei bem legal, tem uma referência, pra mim tem uma referência muito forte ao Tropas Estelares, Sim. o filme do Paul Verhoeven, um cara subestimado em Hollywood. Não, porra, Paul Verhoeven, sabe o que o Paul Verhoeven fez? Robocop, Vingador do Futuro, cara subestimado, porra. Tropas Estelares, que é sensacional. Tropas Estelares é um filme bem controverso. Que você não entendeu, se você não gostou. Não, ele é um filme brincando, tô controverso brincando. mesmo. Eu falo Mas isso com o- Círculo de Fogo. Mas eu achei que ele tem uma referência legal, e inclusive porque no final, dando um spoiler aí do final do curta, mas no final do curta você descobre que, tipo, não são os alienígenas que estão invadindo as fazendas deles, na verdade, aquilo são colônias que estão invadindo um outro planeta alienígena. Que pra mim tem essa coisa do Tropas Estelares, né? Que é criar esse inimigo, né? Sendo o invasor e ainda você cria o inimigo, sabe? Então achei bem legal essa reflexão aí. E além de tudo, os mechas são muito bons. Os mechas são muito legais, as cenas de Os ação personagens são são bons, bacanas. você se afeiçoa aos personagens. E é uma estética muito Fortnite, assim, que eu acho que o jovem gosta. De jogo indie, né? Tem cara de jogo e tal. indie. Deu muita vontade de jogar. Mineiro? Também acho. Muito bom. Eu acho que é um dos meus favoritos. O favorito. Vou falar, hein? É meu favorito. Vou ser ousado aqui. É o The Secret War. Que é, Ó, teu favorito. basicamente, se passa na Segunda Guerra Mundial. Você tem tropas soviéticas Já me ganhou. batalhando Toca contra... o quê? Toca o quê? Eu vejo o Exército Vermelho, meu coração já fica, ó. E eles não estão... Aquele batalhão, aquela tropa que você vai seguindo a história, eles não estão lutando contra os nazistas. Eles estão lutando contra demônios. Lutando contra demônios. Tem Exército Vermelho, tem demônio, já me ganhou. Eu quero assistir. E eu achei legal porque sempre que você fala de ocultismo na Segunda Guerra, é sempre nazista, né? Inclusive o cara que faz o ritual lá, ele tem uma puta cara do nazista do Indiana Jones, aquele que faz o ritual na Arca da Aliança. Não deve ter sido de graça, né? Acho que o cara se inspirou bem ali. Então, eu acho que a animação é sensacional. É aquela animação um pouco mais realista, né? Aquele 3D mais realista. Não sei até se teve ou não captura de movimento de atores reais. Também não sei, mas o bagulho é lindo, né? É muito bonito, lindo, cara. É lindo. E, puta, tinha várias... Eu queria jogar isso aí também. Tipo, tinha várias horas que eu falava, ó, acabou a cutscene aqui, agora eu vou começar a jogar. Porque tem... Eu não sei se a produtora que fez, isso eu não olhei, mas... Não sei se a produtora que fez trabalha com games, mas tem muitos takes que são clássicos de jogo, assim, É saca? muito cutscene, né? Parece Nossa, uma cutscene. é muito cutscene. E aí tem uns takes que a câmera vai pelas costas dos personagens, assim, e você fala assim, não, agora acabou o cutscene, agora vai liberar o controle e eu vou começar a jogar, sabe? Tipo, é muito a sensação. Os caras entrando com as armas, umas horas, umas cabanas, assim. É muito cena de jogo, assim. Mano, é um negócio lindo de ver, Eu cara. achei animal. Ó, atenção aí, Activision, Black Ops 5, 6 aí, por favor. Eu quero o Exército Vermelho lutando contra demônios, por favor. Isso vai ser uma coisa interessante, né? De acompanhar Love, Death Robots. O que vai sair daí? Se alguns episódios vão dar origem a coisas maiores, até próprias séries ou até videogames. Mais um que eu gostei bastante é aquele Lucky 13, Nossa, eu achei isso muito chato. o 13 da sorte. Porque é um negócio mais militar, assim, que eu acho legal, eu acho divertido. Teve captura de movimento com uma atriz que eu gosto, que eu admiro bastante, que é a que fez
Orange is the New Black, fazia a Pulse. Não sei, eu não assisti. E aí ela faz a captura de movimento, ela é uma piloto. E aí é um negócio legal, que é a Air Force, não é Air Force, eu acho que é Sky Force. Que a gente já tem isso nos Estados Unidos, que o Trump começou a Space Force, eu Space acho. Force, Que é outro braço das Forças Armadas dos Estados Unidos pro espaço. E aí a história é de uma nave que parece meio zicada, porque ela fez as duas últimas missões que a nave tava no meio, a tripulação inteira morreu. E essa nave cai na mão dela. E a nave é a nave número 13, e aí o serial dela tem não sei quantos 13 lá. Ela começa e termina com 13 e a soma do número da 13. Da 13. E aí eu lembrei muito do Zagalo. Nave do Zagalo. Eu achei que foi uma homenagem muito bonita. Aliás, Lucky 13 tem 13 letras. Fica aqui, tá? E eu não sei, cara, eu achei bem bonito. Tem um negócio também de inteligência artificial, que eu acho que a nave tenta ter uma redenção dela no final do episódio. E eu acho que ela consegue. E acho que ela se sentia mal por ser vista como uma nave zicada. Então ela tenta se redimir daquilo. Vocês acharam alguma coisa do episódio ou foi daqueles que não fede nem cheira pra vocês? Eu achei foi um dos que eu achei meio chato, assim. Foi um que eu... Não foi o mais chato, mas foi um que eu, na hora até... Eu tava assistindo já na sequência, assim. Foi uma hora que eu parei, fui comer alguma coisa, assim, que eu tava achando meio cansativo, assim. Pra mim não É meio uma sessão da acrescentou tarde, eu muito. achei, assim. Uma sessão da tarde com cara de videogame. Então, pra me cativar, eu não sou que nem o Forest, que é uma pessoa profunda. Não precisa ter altas reflexões, precisa ser bonito. Tem uma puta nave da hora, fazendo uns flare doido pra caralho quando tá chegando os mísseis, eu achei da hora, achei bem bacana. Que ali naquele momento, aquele estilo de animação ali também já não tava mais me cativando tanto. Essa coisa mais com cara de videogame e tal, com... Bem realista, assim, né? Um cara de videogame, mas mais pro realista. Porque os Suits tem cara de videogame também. Exatamente. Bom, vou puxar um aqui só porque foi o que eu mais gostei, Puxa um. que é o Zima Blue. Que é... Esse é bom, hein? Esse é muito bom, cara. Ele é a história... Eu sei que você achou chato, né? Não foi que você achou chato? Eu não achei sensacional. Assim, eu vejo que teria muita gente, principalmente mais interessada em arte, que ia achar muito foda. Cara, eu não sei se é interessado em arte, mas é que eu achei... Bom, a história do curta é mais ou menos assim. O Zima Blue, ele é um artista... É um Romero Brito interestelar, Não fala alguma um coisa negócio assim, desse, né? Não fala um negócio O Mineiro desse, vai não discordar fala um com negócio você. desse. Ele é um artista de verdade, que ele... com o passar do tempo, ele começou a se desinteressar por... Ele começou pintando figura humana e se desinteressou disso. E ele começou a buscar uma compreensão maior do sentido do universo, né? E ele começa a pintar painéis com cenas do universo. São uns painéis muito bonitos e tal. E aí ele começa a ser um grande artista. E até que ele faz ele expõe um quadro que ele pintou um painel do universo... uma cena dessas do universo dele, e ele pintou no meio um quadradinho azul. E aí isso vira um grande frisson no mundo da arte, ele começa a fazer cada vez esse quadrado azul em outras formas, ele começa a aumentar esse quadrado, e tem um momento que ele faz um painel inteiro azul. E aí... Lembrando que a gente tá no mundo sci-fi, então o painel inteiro azul dele é um negócio que tem proporções bíblicas, né? O primeiro painel dele é só um painel grande azul, e aí depois ele fala, depois ficou o período das grandes obras dele, que ele começa a fazer, tipo, Planetas. painéis azuis que faziam, tipo, skyline da cidade, assim. Aí depois ele faz um painel que fica atrás de um planeta inteiro. Depois ele pinta um cinturão de asteroides de azul em volta do outro planeta. Ele vai fazendo essas obras megalomaníacas, assim, sempre com azul. E aí a história, na verdade, começa com a jornalista indo entrevistar ele, porque ele resolveu contar a história dele pra essa jornalista. E aí diz que ele nessa busca por essa compreensão do universo, ele fez mudanças no corpo dele para explorar outros planetas e conhecer outras paisagens e tal. E aí ela vai conhecer ele e ele começa a contar essa história dele e conta que, na verdade, ele nasceu como uma máquina que limpava a piscina de uma cientista, de uma garota que engenheira, que fazia robôs e tal. E ele tinha uma única função, que era deixar a piscina limpa. E ela tinha colocado nele um sensor que fazia ele enxergar as cores. E a primeira coisa que ele enxergou foi esse quadradinho azul da piscina. E aí
ele faz uma última apresentação onde ele escavou essa piscina que ele limpava e ele vai se tornar de volta a máquina que limpava a piscina. E pra ele o senso de completude, depois de ter explorado o universo inteiro, era fazer um trabalho bem feito, que era ver aquele único quadrado azul limpo à perfeição. E pra ele volta pra casa, ele volta pra origem dele, então ele se, entre aspas, ele se mata naquela performance enquanto esse artista que ele existia, para o único momento em que ele tinha realizado a felicidade plena, que era aquele quadrado azul da piscina que chamava Zima Blue. Escorreu uma lágrima aqui, cara. Eu achei muito bonito isso. Escrevendo. Complementando aqui meu amigo Guilherme Forest, o Zima Blue, ele também é um conto adaptado de um autor britânico chamado Alastair Reynolds, que também é responsável por outro episódio aí, o conto inspirado, chamado Beyond the Aquila Rift. Que é excelente. Eu não sei qual é o nome dele em português do episódio. Alguém me ajuda? Eu acho que é Além da Fenda de Atlas, tipo, literal mesmo. Aquila. Aquila. Que também é um baita episódio, né? Assim, dá pra você perceber também que... né, eu não entendo muito de referências de animação, de videogame, etc. Mas referências literárias, você vê também que os autores têm perfis diferentes, né? O primeiro lá que a gente tá falando, John Scalzi, é o cara do bom humor, mas o bom humor meio tipo mindfuck. Esse aqui já é um autor, por outro lado, que é completamente mindfuck, né? Porque o Zima Blue é um episódio que você vê e fala, cacete. E esse outro também, né, da... Beyond Atlas. Esse aí também é um dos poucos episódios que você assiste e no fim você fica... E aí, né? O que é... O que tá rolando? O que aconteceu? Eu só trouxe essa curiosidade aqui também. Porque também não foi um episódio assim que me chocou, mas também não foi aquele que me pegou muito. Eu acho que os episódios mais simples, assim, são os mais divertidinhos. É o primeiro episódio que aparece pra muita gente, chamado Sonny's Edge. O que vocês acharam desse? Se tivesse que dar uma nota 7, 7,5. Passou de ano, né? Não, passou bem. Passou de ano. Passou bem. Passou bem? É, a média 5. Não, eu achei legal. É um Pokémonzão, né? É, eu acho que é um negócio que preenche umas lacunas ali. É um negócio mais violento. Sei lá, o design dos monstrão lá é muito da hora. E tem um plot twistzinho no final, achei bacana. Divertido. Eu vou aproveitar só o Sonny's Edge pra falar de um negócio que eu, na minha pesquisa aí sobre o Love, Death and Robots, eu acabei achando aí, porque tem uma galera reclamando que tem um problema de representatividade forte, né, sobre um problema de representatividade feminina na série como um todo, assim. Sim. E aí justamente tava falando que é isso, assim, tipo, todos os diretores, eles são homens, né? Todos os diretores dos curtas são homens. E tem uma menina que tava falando que justamente, tipo, às vezes que tenta ter uma representatividade feminina, os caras acabam caindo nos clichês meio bobos, assim, tipo, o próprio Sonny's Edge aí, vocês querem fazer uma personagem forte, e aí tem aquela história da menina ter sido estuprada, e assim, mas aí ela fala, mas o estupro não me define enquanto pessoa, só que aí no fim, define, né? Então, tipo, tem um problema de roteiro aí, né, assim, nessa questão. E aí, tipo, isso meio que se estende em vários outros curtas, assim, mas o Sonny's Edge é um que eu lembro que ela falou, assim, porque, pô, a menina tinha gostado do curta, mas ela falou, pô, tem umas cagadas que é meio foda, assim, sabe? Tipo isso, assim, quer fazer uma personagem forte, mas aí tem que ter essa questão da sexualização, ela precisa, tipo, ter um lance com a outra mina, sabe? Eu li várias críticas sobre a série no geral, falando que é uma série bem sexista. E algumas críticas, inclusive, que puxam toda a série em torno dessa questão e os críticos acabaram não gostando muito. Eu entendo, por outro lado também eu acho que enfim, como, né, o diretor falou aí, que eu coloquei, é uma carta de amor aos nerds. Mas e não assim, tem mulher nerd também que quer assistir as coisas? Não tem, mas assim, se você for ver todas as referências que estão aí, eu acho até que muita coisa é mais antiga, é meio aquele negócio que, tipo, quando você faz um tributo, você pega aquilo que teve de melhor em tudo que aconteceu no ambiente. E o universo nerd, ele sempre foi muito masculino, muito masculinizado. Então esse negócio de sempre ter peitinho, de sempre ter sexo, sempre ter nudez, grande parte feminina, também tem um pouco de nudez masculina ali, mas mínima. nem se compara, né? Tem Nem se peru pra compara. cacete. Eu pego o episódio A Vítima,
Que, Sim. tipo, tem um bagulho de nudez testemunha. extrema... desculpa, a The testemunha. Witness da testemunha. Não é a vítima, desculpa. Mano, tem um lance de sexualidade ali que tipo, até demais, assim, sabe? Tipo, não precisava ter 3 minutos da mina dançando pelada e depois ela correr pelada pela cidade inteira, sabe? Acho meio... Eu acho que o pecado tá aí. Eu acho que quando os episódios que tinham uma personagem feminina como principal, assim, vamos dizer, quase sempre puxava pra alguma coisa de sexualidade, ou, sei lá, tem aquele Good Hunting também, que é um episódio bacana, mas, sei lá, tinha uma personagem super interessante ali. Pode ser que o negócio esteja realmente sexualizado pelo folclore chinês lá, que eu não fui pesquisar a fundo, mas eu não sei, eu acho que eu senti isso também. Sempre que tem uma personagem com mais destaque feminina, é um negócio sexualizado. Então, eu acho que é uma crítica bem válida pra série. Que eu acho que faz parte do mundo nerd. Do que era, pelo menos. Agora a gente pode discutir. A série deveria inaugurar uma nova era, sabe? Eu acho que é esse o ponto que vai fazer a diferença de como você vai enxergar esse programa. Como uma antologia de animação ou como uma coisa nova dentro da animação, sabe? Se a gente for ver pelo Não, pode ser lado... as duas coisas. Não dá. Lógico que eu dá. acho Não que dá, dá. porque aí a gente tá falando, se a gente for pegar o universo da animação, é ou não é um universo sexualizado? Porra, existe o hentai. O hentai é pra fazer o prazer masculino. Masculino. É um masculino lindo. Não, mas eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que, tipo, não é necessariamente porque as coisas são do jeito que elas precisam continuar sendo. Eu acho que... Mas é isso que eu quero dizer. A gente vai ver isso como um ponto novo. A partir daqui a gente vai tentar revolucionar um formato. Ou a gente vai fazer uma antologia. Uma oportunidade disso. Eu acho que pode perdeu uma ser, oportunidade pode ser. disso, por exemplo. Porque eu de repente... uma coisa nichada, como você tava falando. E, tipo, tem mulher que gosta. Tem muita mulher que gosta, tipo, de temática nerd. Só que, tipo, querendo ou não, elas... Eu acho que, de fato, esse ambiente de animação, a carreira de animador, tudo isso é uma coisa que tem muito mais homem. E isso por outros motivos, saca? Tipo, então ela reflete um sexismo que tem mesmo. E eu acho que muito do que rolou nesse sentido de ser sexista, de ser meio machista, tipo, isso na verdade reflete o inconsciente da época, sabe? Tipo, das pessoas que estão fazendo aquilo. Não acho que seja nada proposital, mas você vê esse tipo de coisa, assim, os caras eles falham em fazer uma representatividade feminina que Porque não seja sexualizada. Porque as referências dos caras são sexualizadas. Porque é isso que tem sido feito há muito tempo. Mas eu digo, por exemplo, numa série que tá na Netflix agora, em 2019, eu acho que era uma coisa que poderia ter sido prestada atenção, principalmente no momento que passa, principalmente os Estados Unidos, com essa questão de Me Too e representatividade feminina. Isso é uma coisa que tá sendo discutida lá e, tipo, não vejo porque os caras não abrirem o olho pra isso, sabe? Com toda certeza. Mas eu só acho que seriam dois caminhos diferentes. Ou a gente vai fazer uma antologia, ou a gente vai fazer um negócio daqui pra frente, para as pessoas enxergarem a animação como um novo ambiente. Um ambiente, inclusive, feminino, que consiga levantar certas bandeiras que hoje... Sabe o que me incomoda disso que você tá falando, na verdade? É porque, assim, tipo, eu gosto muito de animação. E, tipo, eu não quero que a animação seja ligada a esse ambiente pra sempre. Tipo, pra mim, os caras podiam fazer pequenas mudanças e, tipo, começar a corrigir o curso, coisa que eles não fazem, entendeu? Imagina, assim, que a gente vai lançar um filme que vai ser... Os Mercenários, por exemplo, uma homenagem aos filmes de ação dos anos 80. Se a gente seguir pelo lado de homenagem, tributo, você simplesmente não consegue fazer um filme com certas bandeiras femininas, porque o negócio é testosterona pura. Acho que você tá sendo preguiçoso no teu argumento. Porque você pode você pode ter uma antologia sobre animação, sobre coisa de ficção científica, mas você pode ter, eu acho que pelo que eu entendi da antologia, é isso que junta todas as coisas. Concordo com vocês que é um meio ali que tá permeado por muito mais homem e, por consequência, machismo também. Mas por que não ter um negócio desse? Eu acho que não exclui essa oportunidade. Mas eu não tô falando que o negócio não deve ser feito. Eu acho que vocês estão me entendendo mal. O que eu tô falando é o seguinte, são caminhos diferentes. Se você vai ter suas referências no passado, o passado é esse, não dá pra mudar o passado, dá pra você mudar o futuro. Só que aí você precisa de referências novas. Você precisa de um novo caminho. Você não pode ter um mercenário com 5 personagens femininas? Aí não vai ser um filme em referência aos anos 80. Por que não? Porque os anos 80 já acabaram, certo?
Acabaram. O que foram até os onde eu vi. o que foram os anos 80? Porra, Você, não, fala pergunta é fala essa? aí no filme. Vocês viam isso em filmes dos anos 80? Um filme que estão 5 minas que são fortes pra caralho e são independentes e elas que vão salvar todo mundo? Eu entendo o que Mas você tá esse não querendo é o dizer. tema, cara. Esse não é o tema. O tema não é ter negócio, tipo, é porrada e coisa militar, Cara, mas, alguma coisa mas assim. a referência, a grande referência, o âmago do negócio, a essência, era isso. Então, E pra isso você, a década de 80 foi uma década machista e escrota. foi, óbvio que foi. Só isso. Foi isso. Não, bicho, Você não nada, consegue nada voltar é só, em nada. Nada é só É isso. isso que eu tô falando. Você não precisa retomar aquilo só com a parte escrota. Eu acho que você consegue conciliar Mas as a duas parte coisas. escrota Mas é eu a acho que grande você, essência. eu só acho que você tá desviando. É escroto Não, hoje, mas então, naquela calma, época não era. Calma, eu acho que você só tá desviando um negócio, porque assim, eu não sei nem o que te dizer em relação a isso dos mercenários. Mas eu acho que não é o caso da animação. Eu acho que a animação, e tipo, a animação com tema assim, sci-fi, robô, esse tipo de coisa, não precisa necessariamente ser isso. Tipo, eu não acho que são esses dois caminhos. Ou você faz referência às coisas e é escroto, ou você faz um negócio novo, mas não tem referência a outras coisas. Eu gosto muito de animação, eu acho que dava pra ser diferente. Então fala pra mim, então, alguma animação que tá rolando por aí que levante já essas bandeiras. Não é levantar bandeira, é Não, mas simplesmente que não seja. incorrer nos mesmos erros. E eu não tô dizendo que eu sei a fórmula mágica pros caras não serem machistas. É tipo, eu só tô falando que assim, de fato, você olha, tem umas minas reclamando sobre representatividade. Quando eu ouvi o que elas estavam falando, eu falei, acho que elas estão certas. Os caras podiam não ter incorrido em alguns erros, do tipo, no Sony Zed, por que precisa ter uma cena de sexo entre duas mulheres e as duas com o peito de fora e não sei o quê? Tipo, aquilo não conta, não tá lá pra contar a história, sabe? Tipo, a vítima, a testemunha, por que tem essa cena? Por que a menina precisa correr seminua pela cidade inteira? Tipo, ela podia correr de outro jeito, ela podia trabalhar em outro lugar, não num strip club. Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, isso não ia mudar o âmago da história. Você pode contar a mesma história, com a mesma reflexão, sem ser machista. Um bom jeito pra começar isso é chamar uma mina animadora e uma mina roteirista. Acabou. A Sim. chance do negócio ser machista... É isso, assim, é só esse o meu ponto. Não é, tipo, não tô dizendo que, tipo, que você tá errado porque não tem o É a mesma caminho. coisa, é uma carta de amor aos nerds, certo? Quando essa foi uma polêmica até mais ou menos recente, teve Cavaleiros do Zodíaco com todas as cavaleiras. O que o grande público nerd foi lá falar? Tipo, que porra é essa? Mas, cara, Não o estou público falando- nerd, mas o é- público mas nerd é esse aquele é o cara que ponto. reclama da She-Ra nova, o cara Porra, nem mas She-Ra o assistia. diretor da série falou, cara, isso é uma carta de amor aos nerds. Entendeu o meu grande ponto aí? Ah, cara, é que eu acho que você não precisa retroalimentar Não precisa, público. eu não estou falando que precisa, mas se você não retroalimentar isso, ou melhor, se você não tá fazendo essa carta de amor pra esse público, não vai ser uma carta Não, de amor pra eu esse acho público, que é esse isso que eu quero eu dizer. acho que esse público ele gostaria da série se fizesse pequenas alterações e tirasse alguns componentes que são a mais, assim. Eu volto a falar, esse do A Testemunha, tipo, se a mina fugisse do cara e tivesse o mesmo lance do plot twist, que no final você descobre que ela mata o cara e o cara mata ela, e eles estão num loop temporal e um tá matando o outro. Se a mina não trabalhasse num clube striptease e se ela não corresse pela cidade seminua o tempo inteiro, a história ia continuar a mesma. Sim, eu Tipo, não tô negando. Você só mudaria uma coisa e, tipo, o cerne da história, eu acho que as pessoas iam se interessar do mesmo jeito. Agora você pega, por exemplo, aquela série, que é uma série que serve de referência, eu acho, pra muitos episódios aí, Heavy Metal. Sei. Série não, né? É um filme inspirado em quadrinhos franceses, eu acho. Qual que é a representação da mulher ali? Peituda, gostosa, seminua. Seminua porque numa época também que não se podia fazer uma nudez tão explícita assim dessa forma. Sabe? E essa é uma das grandes referências do negócio. Uma das grandes referências da animação adulta até hoje. Eu discordo em algum ponto, porque eu sei que as referências são essas, mas eu acho que não é só isso que faz as pessoas irem atrás desse tipo de conteúdo. E eu acho que dava pra ser um pouco diferente. É só isso. E aí eu entendo o seu lance, fala assim, mas não era, então por que vai ser diferente? Porque são outros tempos, porque isso é uma... Não, eu só interrompendo. Tá parecendo aqui que eu tô defendendo, assim, é o mimimi. Não é isso que eu tô falando. Não, a gente entendeu.
O que eu acho que é estranho é você bater tanto o pé que você falar que, tipo, não dá pra fazer uma coisa junto com a outra. E acho que é o ponto do Forest até agora falando. Se tivesse a mesma série, sem essa exploração da sexualidade feminina, ia agradar tanto quanto, se não mais. Ia agradar mais público feminino. Se eu tivesse que apostar, minha opinião, se tivesse que apostar, eu não ia estou agradar. falando em agradar o público feminino, eu estou falando de agradar o público nerd. Eu acho Mas que o não ia público perder nerd tanto. também é feminino. Bicho, é a mesma É o que eu coisa tô te da falando, gente eu li falar. esses Eu sei, bagulho eu de sei. minas nerds, Eu assim. sei, existem mulheres nerds. Não vou falar que não existe esse público. Pô, não sou existe, eu louco. conheço algumas. Mas é a mesma coisa de eu falar de, tipo, o público de futebol. Ah, tem mulher que gosta de futebol também. Porra, é lógico que tem. Agora, o futebol é montado de acordo com a paixão feminina no futebol? Mas aí você Não vai cair é. num bagulho do tipo, a mulher não gosta de futebol porque o futebol é assim, ou o futebol é assim porque a mulher não, Não, gosta cara, de futebol. eu É o tô- ovo a galinha e essa Não, mas não é discussão- ovo a galinha. Pode ser, mas uma coisa é a realidade é essa, não é? Você vai falar que homens e mulheres gostam de futebol na mesma proporção. Hoje eu realmente não sei, de verdade. De verdade. Eu não sei. Eu tendo a achar que mais homens gostam de futebol. Mas eu acho que é uma coisa também em transformação. Sim, tudo tá em transformação. Mas se você vai no estádio, é, isso, um público é masculino. isso, tá Você tudo vai em num show de transformação. metal, é um público masculino. Você vai nessas feiras de animação, é um público masculino ou feminino? Mas, cara, é exatamente. Cara, é bem mais misturado que os É outros bem dois. mais misturado. É bem mais misturado. Bem mais misturado. Ainda E assim, o que eu digo é assim, muitas vezes as mulheres não gostam disso porque os ambientes são impeditivos para as mulheres. Exatamente. E aí, tipo assim, você tem uma série dessa que o que ela faz é segregar mais ainda em vez de agregar. E, tipo, com pequenas mudanças que, tipo, porra, se o cara não tivesse um curta que tem peitinho toda hora, o cara não ia falar assim, porra, não gostei dessa série porque não tem peitos toda hora. Ele ia falar, puta, viu um negócio de sci-fi da hora e, tipo, nem ia pensar nisso. Ia sabe? ter uns nerds escroto que iam falar isso. Porra, não tem peitinho, é uma merda? Ah, ia. ia. Não, cara, mas não é o... é que vocês estão não vendo é o médio, por um cara. lado, mas o outro é o seguinte, pô, tem peitinho, assiste aí, assiste aí. Ou isso não Ah, rola? vai pra Xvideos, cara. Tem É. muito mais peitinho lá, é bem mais da hora. Você Bicho, tá assistindo ó, animação por causa então de peitinho, fala- tá errado. Fala pra um maluco, então, que compra hentai hoje em dia. Não precisa Hentai comprar. é outra categoria. Então, não mas é a mesma então esse discussão, cara não é tem a que ir mesma pra um discussão. psiquiatra, né? Porque, caralho, você também Não tem... vou julgar a cultura japonesa aqui. Você também tem Não X-Videos. tenho, não é tenho, outra não discussão. tenho cacife moral pra julgar a cultura japonesa que os caras gostam de gostar. Esse é outro nível. Two Girls, One Cup. Fecha por aí. É... Que é brasileiro. Fralda e tapa na Two cara. Girls, One Cup. É, produção brasileira. Ah, é? É. Olha lá. Bom, com essa a gente pode encerrar. Com Eu acho isso... que é um bom ponto final pra essa discussão. Então, a gente vai terminando aqui os nossos minutinhos sobre... Um pouco mais de 5 minutinhos, né? Sobre essa série, Love, Death and Robots, que, na média, eu achei muito legal, achei bem interessante. Claro que a gente não tinha tempo de falar de todos, acho que nem cabia aqui, porque o que a gente deixou de lado foi daqueles meio que não fedia nem cheirava pra gente. Se você discorda com alguma coisa que a gente falou, ou faltou alguma coisa que você achou bem bacana ou achou muito bosta, escreve pra gente, a gente vai adorar ler a sua opinião. E eu vou terminando por aqui. Fora, você quer dar um tchauzinho? Tchauzinho. Muito bom, Mineiro, suas palavrinhas finais, então? Tchau. Muito obrigado por estar aqui comigo, essa discussão acalorada e produtiva, foi muito legal. Então, caro ouvinte, um abraço e até o próximo.